Aqui são os códigos que caem na sua prova e o módulo que ele vai ser cobrado, né? Então, o código de certificação continuada é a razão de você estar aqui, porque você precisa aprimorar a tua capacidade técnica, né, para continuar atendendo bem o cliente do banco, não é isso? No segundo módulo, cai o código de distribuição de produtos de investimento. No quarto módulo, cai o código de ofertas públicas. E no quinto módulo, cai o código de administração de recursos de terceiros. Simbora para o nosso primeiro assunto. Agora, quem estava no intensivão, né, vai rever bastante coisa, vai ser legal, mas nós vamos aprofundar muito mais aqui, tá? Bom, esse módulo fala de sistema financeiro nacional, intermediação financeira, enfim, e nós vamos trabalhar com os caras, né? Os caras desse mercado financeiro. Primeiro cara é o Conselho Monetário Nacional, também conhecido por vocês como Conselho Manda Neles, né? Então, esses aqui são os verbos da esposa do Fabiano, Derde de Castro, tá? Por quê? Porque a esposa do Fabiano determina que ele vá ao supermercado, estabelece as regras de como a toalha deve ser colocada depois do banho dele, regula a atividade das crianças em casa, disciplina, né, o Fabiano quando ele quiser, né, quando ele quiser soltar as asinhas, e coordena as atividades escolares da criançada. Determina, estabelece, regula, disciplina e coordena. Esses são os verbos de quem manda, tudo bem? Esses são os verbos de quem manda. Vamos pegar agora uma questão classicaça de prova, que aí vai ficar nítido o poder, né, do verbo, o poder do verbo na alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a questão clássica do CMN, tá? Que aí você vai entender o poder do verbo, beleza? Vamos lá. Questão número 4. Aí, agora não ficou nenhuma dúvida, né? Porque essa questão ela foi mais clara. Ela foi mais clara no quesito verbo, tá? Beleza? Simbora, agora nós vamos para o Bacen, tá? E a CVM, legal? Bom, só para reforçarmos aqui a questão dos verbos. Como que vai cair na tua prova com relação ao Conselho Monetário Nacional? Vamos lá. Determina a taxa de recolhimento compulsório das instituições financeiras. Quem sou eu? CMN. Estabelece medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos, CMN. Regula a atividade das instituições financeiras e demais participantes do mercado, disciplina o crédito e todas as suas modalidades e coordena a política monetária. Tudo bem? Esse aqui é o mapinha mental do CMN. E o Bacen é gente que fez. Fabiano, fiscaliza as crianças para mim. Fabiano, executa o pagamento do boleto que a gente tem que pagar da escola das crianças. Fabiano, supervisiona a nossa colaboradora que ajuda nas tarefas de casa. E o Fabiano, de vez em quando, ganha um poderzinho. Ele pode autorizar as crianças a irem no parquinho. Então, essa é a função de quem põe a mão na massa. O Bacen ganhou uma autonomia recentemente e agora ele pode autorizar a emissão de papel moeda, que ele não autorizava antes, tá? Então, vamos lá. Fiscaliza a atividade das instituições financeiras, Bacen. Executa serviços fiduciários atrelados às instituições financeiras, Bacen. Supervisiona instituições financeiras, Bacen. Então, quando eu falo em instituições financeiras, Bacen. E o Bacen autoriza também o funcionamento de uma instituição financeira. Anota uma paradinha aí. Corretora é instituição financeira. Anota aí. Corretora é instituição financeira. Beleza? Agora vamos falar da CVM, né? A senhora CVM. Né? Senhora CVM, tá? É a pessoa que faz mais coisas ao mesmo tempo do que o senhor Bacen, porque ela é mulher, né? A CVM, ela fiscaliza,
ela executa, ela supervisiona, ela desenvolve e ela protege. Então, esses são os verbos da senhora CVM. Fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege. Legal? Putz, professor, mas quem que ela fiscaliza, executa, supervisiona, desenvolve e protege? Tudo que for ligado aos famosos FUDAs. Fundos, debêntures, ações e swap. Swap é para você lembrar de derivativos, anota aí. Para você lembrar de derivativos. Swap está ali, só para ficar fácil aqui o acróstico, pode ser assim que fala. FUDAs, fundos, debêntures, ações e swap. Beleza? Então, toda vez que eu falar desses pangarés aqui, e o que ela desenvolve? Anota aí, ela desenvolve a indústria de valores mobiliários. Ela desenvolve a indústria de valores mobiliários. Professor, nunca ouvi essa parada, nunca ouvi esse termo, né? Valores mobiliários. Bom, então, quando você compra cotas de um fundo de investimento, você está comprando valores mobiliários. Quando você compra ações, você está comprando valores mobiliários. Beleza? E é isso aí. Quando você compra debêntures, você está comprando valores mobiliários. Maravilha? E proteger os investidores é uma função dela. Ó, eu não vou ensinar muito mais sobre ela antes de colocar essa questão para ver como que está o raciocínio lógico de vocês, tá? Olha para essa questão e vamos entender sempre com a tríade HD. Sempre com a tríade HD. Vamos lá? Questão número 31. É uma atribuição da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Anota aí, vamos lá. Questão número 10. Vamos lá? É a atribuição da CVM. E coisa linda, né? Parabéns, né, galera? Parabéns. Proteger, né? Quem está de intruso na alternativa A? Crédito. A CVM não cuida de crédito, né? Crédito. Quem está de intruso na B? Instituições financeiras. Quem está de intruso na C? Regular. Quem está de intruso na D? Ninguém, porque a D é a correta. Proteger os investidores do mercado de capitais. Yes! Vamos falar da Previdência. Então, a Previdência, né, galera? Eu tenho dois tipos de Previdência, tá? Eu tenho a Previdência aberta, que você conhece no dia a dia como PGBL e VGBL, que quem comanda, quem que é o CMN da Previdência aberta? É esse cara aqui, Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem que é o Bacen da Previdência? É a SUSEP. Então, esse cara aqui faz a função do CMN e esse cara faz a função do Bacen, né? Beleza? Quem que cuida essa jossa aqui? Capitalização, seguros, resseguros, previdência privada aberta, previdência privada complementar aberta, PGBL e VGBL. João está com uma reclamação que ele precisa fazer sobre o seu plano de capitalização, né? Para quem que ele grita? Para a SUSEP. Beleza? Mas, então, vamos lá, questãozinha de prova clássica aqui, questão número 13. É o responsável pela fiscalização de operações de previdência privada aberta. Quem errar, eu vou puxar a orelha, hein? Parabéns, alternativa B de bola, SUSEP. Legal? Alternativa B de bola, SUSEP. Ah, tem uma questão aqui que não era a que eu estava procurando. Mas... deixa eu matar aqui esse tema primeiro e depois eu já trago uma questão bem legal aqui. Tudo bem? Então, quem que é o CMN da Previdência Aberta, né? É o Conselho Nacional de Seguros Privados. E embaixo desse cara está a SUSEP. Legal?
Tudo bem? Boa. Agora vamos lá, vamos fazer de conta. Previdência aberta, você faz aí, né? Você é uma pessoa física, não confia que o governo vai bancar a tua aposentadoria, então você complementa com a previdência aberta, beleza? Agora não, você entrou como funcionário do Banco do Brasil. Você entrou, virou funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma previdência fechada, também conhecida como fundo de pensão, tá? Ou EFPC, anota aí, EFPC. O Irapuã está falando aqui que chama Previ, é isso mesmo, Previ, tá? O Previ é uma previdência fechada. Fechada normalmente é para membros, né, para funcionários de uma instituição, enfim, essa é a previdência fechada, né? Quem que é o CMN da previdência fechada? CNPC, que significa Conselho Nacional de Previdência Complementar. Essas siglas têm tudo na apostila de vocês, tá? E embaixo do CNPC, quem que é o Bacen da Previdência Fechada? Previc. Essa previdência também é chamada de fundo de pensão ou de entidade fechada de previdência complementar. Legal? Maravilha? Legal. Então vamos lá? Respondam primeiro a questão 1. Não é do tema de agora, mas eu não posso deixar passar, tá? O órgão responsável pela fiscalização dos derivativos. Quem que é? Parabéns, né? Derivativos. Lembra que eu falei lá? Quem que é o derivativo que está nos FUDAs? Swap, né? Quem que cuida dos FUDAs? CVM, alternativa B de bola. Parabéns para você que lembrou, né? Alternativa B de bola. Comemore se você lembrou. Quem que refiscaliza, então, derivativos é a CVM. Legal? Aqui são os códigos que caem na sua prova e o módulo que ele vai ser cobrado, né? Então, o código de certificação continuada é a razão de você estar aqui, porque você precisa aprimorar a tua capacidade técnica, né, para continuar atendendo bem o cliente do banco, não é isso? No segundo módulo, cai o código de distribuição de produtos de investimento. No quarto módulo, cai o código de ofertas públicas. E no quinto módulo, cai o código de administração de recursos de terceiros. COIN. Ó, um banco múltiplo tem duas regras. Presta atenção no meu mapinha aqui. A primeira regra, ele tem que possuir mais do que uma carteira ou mais do que uma atividade. A segunda regra, uma dessas atividades precisa ser a carteira comercial ou a carteira de investimento. E agora eu vou entrar no detalhe de cada uma delas. Então, a sigla COIN, para você lembrar, né, que o banco, para ser considerado um banco múltiplo, ele tem que ter duas regras. Primeira regra, né? Primeira regra, ele tem que ter, no mínimo, duas carteiras. Tudo bem? E a segunda regra, ele tem que, uma delas, né, tem que ser a carteira comercial ou a carteira de investimentos. Vamos lá, já responde essa questão aqui para mim rapidinho, a questão número 2. Pronto, essa é uma questão clássica, né? Carteira comercial. Então, vamos lá, só para finalizar esse tema aqui com o nosso mapinha mental lindo e maravilhoso. Tipos de investidores. Qualificado, 1 milhão, atesta sua condição por escrito. Profissional, quem manda no mercado financeiro, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência privada, né? Fundos de investimento, enfim. 10 milhões de reais, atesta por escrito. Lembrando que todo investidor profissional é qualificado e o contrário não é verdade. E, por último, investidor não residente. É o cara que não mora no país. Pode ser uma pessoa física? Pode. Pode ser uma pessoa jurídica? Pode. Pode ser um fundo de investimento americano? Pode. E anota aí. Para ele brincar aqui no país, tem que constituir um ou mais representantes por aqui. Constituir um ou mais representantes. Constituir um ou mais representantes. Beleza, meu povo lindo? Maravilha.
vamos lá. Seguimos em frente, então. Agora, eu vou para outro cara. Vamos falar rapidinho da autonomia do Bacen, antes de seguir. Então, agora o Bacen pode emitir papel moeda, legal? Pode emitir papel, pode não só emitir, como autorizar a emissão de papel moeda, legal? Não precisa mais pedir benção. E outra coisa que cai sobre a autonomia do Bacen é a seguinte: antes, tá? Vamos pensar que vai entrar agora um novo presidente em janeiro. Né? Faz de conta que o nosso presidente atual não ganhou, né? E vai entrar lá, o Tiririca vai virar presidente da República, beleza? Tiririca possivelmente chamaria Matheus Ceará, chamaria Diogo Portugal para compor ali os seus ministérios, né? E Tiririca chamaria também o Tirulipa, possivelmente, para presidente do Banco Central. Consequentemente, Tiririca manipularia Tirulipa e o presidente do Banco Central seria um fantoche do novo presidente. Agora não é mais assim que a parada funciona. Tiririca vai ter que aguentar o presidente do Banco Central que Bolsonaro colocou lá. E Tiririca, no máximo, no primeiro ano, anota aí, no primeiro ano pode trocar 2 diretores. No segundo ano de mandato, pode trocar 2 diretores. Aí, no terceiro ano de mandato, Tiririca pode colocar o presidente do Banco Central, que seja da tropa dele. Então, vamos lá, o que vai cair na tua prova? O mandato, né, do presidente do Banco Central é de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República. Não coincidente, tá? Com o mandato do presidente da República, tá? Então, vamos nessa. Seguimos, então. Como que eu encontro e onde eu encontro ações para serem vendidas? Através das corretoras, posso comprar ações através de distribuidoras. Então, se quer na tua prova, João procurou uma agência bancária para comprar ações de Juan S.A. A agência vai orientar João a procurar uma corretora, por exemplo, né? Ele não vai conseguir comprar ações direto da agência, né? A agência é um canal de acesso, né? Mas eu vou comprar sempre através de uma corretora, como se fosse um imóvel que eu tenho que ter um corretor para comprar. E eu posso comprar através do home broker, né? Que nada mais é do que um canal da própria corretora, só que é um meio de eu comprar sozinho, pela própria internet, essas ações. Legal? Tudo bem, meu povo? Maravilha. Agora presta bastante atenção nesse tema que vai cair na prova de todos vocês. E ele tem uma interpretação também um pouco, que é uma exceção que vocês vão ter que entender. Então, vamos lá. Juan, tá? Ele chamou o Rodrigo aqui, chamou meu aluno Rodrigo, que é gerente de um grande banco de investimentos, para ele fazer aquela distribuição pública de ações. Legal? Rodrigo ajudou o Juan naquela oferta pública e Juan abriu o capital da empresa de 100 mil reais, colocou no mercado 100 mil ações a R$1 cada, só que, para surpresa de Juan, baixou o Ike Batista nele e ele conseguiu abrir aquele capital e transformar as ações de R$1, elas já supervalorizaram já no lançamento e ele conseguiu vender cada ação por R$10. Se ele vendeu uma ação por R$10 e ele colocou 100 mil ações no mercado, ele fez uma captação de R$1 milhão daquele capital que ele tinha de 100 mil reais, beleza? Isso acontece no mercado primário, anota aí, mercado primário. Quando a empresa capta recursos, né, pela primeira vez, são negociados ativos pela primeira vez, essa aqui é a questão de prova. Vamos lá. Parabéns, alternativa A, né? São negociados pela primeira vez os títulos e valores mobiliários. Tudo bem? Tranquilo? Isso é o mercado primário. Legal? Então, sempre, né, que eu tenho mercado primário, são negociados pela primeira vez os títulos e valores mobiliários. Então, vamos lá. Mapinha mental aqui, tá?
Perceberam que na operação, no mercado a termo, não teve nenhum fluxo financeiro no início da operação. O que significa isso? Eu não precisei dar nada, não precisei dar dinheiro, né? Eu simplesmente fiz fiado. Fui no bar e comprei Petrobras fiado para daqui 30 dias por R$ 22. Tá? São negociações realizadas fora de bolsa, normalmente em mercado de balcão. Tá? A liquidação pode ser com entrega física do objeto, se isso aqui for uma operação que tenha uma entrega física de um objeto, ou pode ser uma diferença de preços. Contrato sem padronização adequado às partes. Quando tiver esse sinalzinho de alerta aqui, é porque tem grande chance de cair na tua prova. Contrato adequado às partes sem padronização. A posição é mantida até o vencimento, que acontece entre 16 e 999 dias. O contrato a termo tem baixa liquidez, não é um contrato que vai ser facilmente negociado no mercado, transformando em dinheiro, né? E eu tenho um risco de crédito entre as partes, né? O risco de repente, alguém sumir com essa grana. Por exemplo, eu tenho transações de mercado a termo de moeda, mercado a termo de commodities e por aí vai. Tudo bem? Então, as duas partes só têm obrigações, tá? São operações que têm ali um risco, né, de liquidez. O contrato é sem padronização, adequado às partes. Esses são os temas, esses são os tópicos importantes para você se lembrar, tudo bem? Agora, se você se lembra da estratégia, né? Se você se lembra da estratégia da tríade HD, você vai matar essa questão, tá? Olha que interessante. Eu ensinei para vocês mercado a termo agora, tá certo? Mercado a termo, tá? Falei que é um contrato com baixa liquidez, falei que é um contrato adequado às partes, sem padronização e por aí vai. E eu falei para vocês que o mercado a termo, ele praticamente as coisas são o oposto do mercado futuro. Mercado futuro é o primo rico, mercado a termo é o primo pobre. Olha que interessante, né? Você vai conseguir responder essa questão aqui, a questão número 24. Um investidor deseja investir via derivativos através de um contrato padronizado com elevada liquidez e quer ter a segurança de um ajuste diário. Ele deve optar por... Percebe? Olha que interessante, né? Então, você já sabe que se o mercado a termo, o contrato não é padronizado, o primo rico dele, o contrato é padronizado, né? Então, alternativa C, mercado futuro. Yes! E agora vamos falar sobre os instrumentos de divulgação. Basicamente, são 4 instrumentos, tá? Eu tenho um cara chamado regulamento. Esse é muito tranquilo, é onde estão dispostas, né, disponíveis as regras de um fundo de investimento. Então, anota aí, regulamento, regras de um fundo de investimento. Legal? Aí eu tenho um cara chamado lâmina de informações essenciais. Lâmina, informações básicas e essenciais e a escala de risco de 1 a 5. Formulário de informações complementares, política de investimento e riscos envolvidos. E o termo de adesão, documento onde o cotista declara que recebeu, leu e entendeu, tomou ciência dos riscos e aceitou. Tudo bem? Então vamos lá. Tem uma questão maldosa aqui, mas vocês não vão errar, porque vocês estão aprendendo essa parada aqui. Questão 68. E aí? Aqui tem uma pegadinha, tá, galera? Aqui tem uma pegadinha, tá? Parabéns para quem foi na alternativa D de dado, tá? Vamos para o mapinha mental para não me perder aqui. O que vai cair na tua prova? Para que serve, né, uma assembleia? Tá? Vamos lá. Alteração da política de investimento. Precisa de assembleia? Precisa. Igor, o que é alteração da política de investimento? Cara, vamos pensar que esse fundo de investimento tem uma aplicação complementar de R$ 500. Ou seja, você aplicou lá 500 para você entrar e agora novas aplicações precisam ser de R$ 500, no mínimo. Legal? E aí chega um belo dia, você tem lá, né, você está precisando fazer uma aplicação
e você vai fazer quinhentão e o gerente do banco fala assim, cara, não pode mais, né? Porque agora esse fundo, a aplicação dele é no mínimo R$1.000. E aí? Tá certo isso? Lógico que não, porque teve uma alteração na política de investimento. Então, para isso, precisa de uma assembleia. O que mais precisa de assembleia? Alteração no regulamento. Pronto, precisa de assembleia. Esse fundo é um fundo aberto, era um fundo aberto e agora virou um fundo fechado. Precisa de uma assembleia. Substituição da galera, né? O administrador, gestor, o custodiante. Perceba que substituição não é a mesma coisa que contratação. Eu preciso da assembleia para aumentar a taxa de administração. E, por último, como que ela acontece? Ela é convocada com 10 dias de antecedência, no mínimo, e ela pode ser convocada por cotistas que tenham 5% das cotas do fundo. Isso é uma questão que pode cair. Pode ser convocada por cotistas que tenham 5%, né, das cotas do fundo. Na verdade, ele dirige ao administrador essa solicitação e o administrador que faz a convocação, que tem que acontecer com 10 dias de antecedência no mínimo. Tudo bem? Então vamos relembrar para que serve a assembleia, tá? Alteração de regulamento, alteração de política, tá? Substituição de administrador, gestor ou de ambos e principalmente aumento da taxa de administração. Aumento da taxa de administração. Legal? Mais uma aqui para a gente partir e mudar de assunto. Vamos lá? Questão número 18. A política de investimento de um fundo pode ser alterada. Beleza? Somente por deliberação de cotistas em assembleia. Quantas vezes é realizada a assembleia, né, galera? Realizada uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Última, para acabar com esse assunto, questão número 40. Aê, meu povo. Aumento da taxa de administração. Legal? Vamos lá. Anota aí mais uma parada aí. Não precisa de assembleia para adequações à legislação. Anota aí. Então, se for uma adequação à legislação, não tem necessidade de assembleia. A CVM soltou uma regra nova sobre o fundo de investimento. Pronto, vou adequar, não vou precisar de assembleia, porque adequar a